Neste sexto episódio, eu vou trazer um pouco da trajetória do Gunning Laboratório, da minha trajetória como profissional, e vou misturar um pouco de como o Regis e eu fizemos toda a gestão do TEL dentro de casa. Eu desde pequeno em casa curtia demais os bate-papos dos meus pais falando a respeito da medicina laboratorial, do serviço de um laboratório de análises clínicas, e eu tive a oportunidade muito cedo de presenciar as atividades, as rotinas do laboratório juntamente com a equipe do KG, o laboratório que era dos meus pais, ao voltar da escola com as minhas irmãs. Todos os dias praticamente ficava de 20 a 30 minutos no laboratório, esperando pelos pais terminarem as suas rotinas administrativas, de atendimento, minha mãe no atendimento, meu pai na gestão do laboratório, e nós ficávamos praticamente esperando esse tempo para ir para casa almoçar. Isso era de manhã, então eu, com essa minha ansiedade, vontade de fazer as coisas acontecerem, aprender, eu nunca fiquei parado esperando por eles até o momento de ir para casa. Eu ficava rodando, caminhando dentro do laboratório, batendo papo com as pessoas. E lá eu aprendi muita coisa, porque as pessoas iam me mostrando, os profissionais iam me mostrando as coisas do laboratório e eu ia separando alguns materiais, frascos, tubos de ensaio, ia pedindo para os profissionais e eu levava para casa. Nisso chegou um determinado momento da minha vida que eu criei um mini laboratório na terceira garagem de casa. Nós tínhamos 2 carros, a minha mãe tinha um carro, meu pai tinha outro carro, e a terceira garagem, vazia, nós montamos, as minhas irmãs e eu, um mini laboratório dentro de casa. E os meus amigos adoravam ir lá em casa porque a gente à tarde brincava de laboratoristas. Todo mundo fazendo experimento, brincando. Eu inclusive me tornei o garoto, o doidinho do laboratório. A galera gostava de ir lá em casa porque a gente brincava com experimentos. Eu, quando fazia aniversário, eu pedia aquelas caixas de alquimia, de laboratório, porque era uma coisa que realmente tinha uma conexão muito grande comigo. E depois eu fui entender, ao longo da minha adolescência, a importância e o propósito de um laboratório de análises clínicas para com o meio, como uma atividade de negócio mesmo, que é o cuidar da saúde, que é entregar para o paciente, para o cliente, para o médico, né, que é um dos stakeholders na medicina de laboratório, a importância de entender como nós estamos de uma forma fisiológica, por intermédio de um exame de glicose, que é o açúcar, o colesterol, que é a gordura e assim por diante. E eu entendi que existia uma grande provocação de propósito nesse negócio. E eu sempre fui muito linkado ao porquê das coisas. E quando eu tive que decidir por que trajetória seguir, obviamente que eu olhei para os pais, olhei para minha irmã e rapidamente eu me identifiquei e disse, é nesta carreira que eu quero seguir. Então eu fiz o meu curso de farmácia, depois eu fiz o curso de análises clínicas. Como eu tinha falado, eu tinha saído de casa. Em um dos nossos episódios, os primeiros, a gente relata isso aqui para vocês. E aí, quando eu termino a graduação, começo um estágio no laboratório dos pais, pego o gosto pelo negócio fortemente, mas eu fui provocado por mim mesmo a repensar as minhas atividades como um gestor, como um empresário, como um empreendedor, e eu comecei a visualizar a importância da gestão para o negócio, e não só da técnica e operação que a minha primeira graduação tinha me trazido. A farmácia, depois a bioquímica, e eu entendia que eu precisava de algo mais. Até porque quando eu caí no laboratório, eu era estagiário, depois eu fui contratado pelo laboratório dos pais para trabalhar com qualidade de gestão, então com as certificações, com as normativas. Nós rapidamente conquistamos lá atrás o selo de ISO 9002, na época, 94. Foi uma das primeiras empresas a ter o selo, inclusive, e esse foi o setor que eu iniciei. Até porque nos setores técnicos eu percebia que existiam vários profissionais já formados, sêniors, naquilo que eles executavam, e eu entendia que eu estava, obviamente, iniciando uma determinada carreira e que,
eu não queria estar ali para tirar alguém, porque o laboratório estava super consolidado nessa gestão técnica e operacional. Uma outra coisa que eu sonhava era abrir um laboratório de genética, isso há praticamente 25 anos, e a gente fez uma pesquisa de mercado e entendeu também rapidamente que não existia viabilidade e retorno se nós abríssemos uma empresa nesse segmento naquele momento. Até porque não existiam muitas demandas ainda, solicitações por exames de genética, genéticos. Então eu voltei para mim e me perguntei, o que vai ser do meu futuro? Eu aqui sou praticamente o filho do dono, estou chegando aqui na gestão, todo mundo bem formado, o laboratório rodando super bem, apresentando e entregando técnicas e resultados fantásticos, e eu me vi ali meio que mais um, tentando buscar um encaixe. E eu fiz uma pergunta para o conselho do laboratório na época, se valeria a pena eu fazer um curso de administração, que era o que eu estava enxergando como oportunidade, interesse, e queria buscar esse conhecimento, esse know-how, para eu me tornar uma pessoa diferente e, obviamente, acrescentar o meu contexto, o meu arcabouço de um determinado mentor. Quem sabe um dia eu poderia ser até dono de um laboratório, e tudo isso acabou acontecendo. Eu fiz o curso de administração de empresas, amei o curso também, fiz muitas conexões com os professores, com as problemáticas que eu enxergava no laboratório dos pais. Eu tentava em sala de aula questionar os professores, me envolvia, desenvolvia projetos e trabalhos com os professores. Eu era tido realmente o garoto assim que tinha conexão de, putz, é um cara que está buscando fazer a diferença. Quer dizer, eu consegui muito aproveitar o tempo de sala de aula para levar o conhecimento dos professores e, por meio de uma integração com os colegas, criar contextos melhores para a organização onde eu estava. Tanto no aspecto de gestão de pessoas, atendimento de clientes, planejamento, estratégia, liderança, olhar para mercado, na pegada de um marketing mais diferenciado. Então eu acabei aprendendo muita coisa. Quando eu me formei, eu comecei a me perguntar se fazia sentido tudo que efetivamente o laboratório pensava para frente e de uma forma diferenciada. E aí eu comecei a ver que na minha trajetória eu poderia recriar o cenário da medicina laboratorial no Brasil. E aí eu comecei a cutucar a minha irmã, minha ex-sócia, Monique, a disrupções na área da medicina laboratorial. Quando eu falo em ex-sócia, e depois eu vou contar um pouco da nossa trajetória da venda, inclusive, num sentido super legal, porque a gente acabou construindo, ela e eu, uma história de muito sucesso. Eu até brinco que a gente fez e disruptou num cenário Brasil uma história nas análises clínicas muito legal. Então o sentimento aqui é super positivo de ter ainda, obviamente, a minha irmã como ex-sócia. Sou apaixonado por gestão. E comecei a estudar muito e a gente começou a identificar grandes oportunidades, buscando por intermédio de benchmarking em grandes organizações, médias organizações de outros segmentos. Começamos a fazer cursos diferentes de gestão, especificamente, e a gente começou a pensar na criação, ali depois de 2, 3 anos de formado, na criação de um novo cenário laboratorial, que fosse um cenário mais criativo, com hipersegmentação, mais intraempreendedor, estimulando as pessoas do próprio laboratório na criação de novos cenários para os clientes. E nós conseguimos, obviamente, pensar nisso. Nós montamos um plano de negócios na época. Esse plano de negócios ele era robusto, mas num primeiro momento ele não foi aprovado pela equipe do KG Laboratório. Ele passou a ser, 2 anos depois, incorporado sim por nós dois, por ela e por mim, com um grupo pequeno, e aí foi justamente o momento, em 2005, que nós criamos o Gunning Laboratório. Um laboratório que veio com o mote de buscar um trabalho de hipersegmentação, olhar para os idosos, olhar de uma forma diferenciada para as mulheres, olhar com um trabalho diferenciado para os médicos, olhar para as crianças, um olhar para aquelas pessoas que não tinham plano de saúde. Nós temos nas comunidades praticamente onde nós vivemos 70% dos munícipes sem planos de saúde e tentando entender numa via mais de responsabilidade social como agregar qualidade a estas pessoas e de uma certa maneira a gente empreendeu. A ideia
mesmo trabalhando dentro do contexto do KG, a ideia de sair do KG laboratório e criar o GANI. E nisso a Monique já tinha comigo um outro instituto que realizava os ensaios especializados, análise de água, de ar, de solo, de alimentos, de cosméticos. E nós tínhamos uma conexão muito legal, muito salutar. Nós somos irmãos muito parceiros. E um dia eu trouxe para ela esse grande questionamento: por que não criar uma marca nossa de exames laboratoriais, de análises clínicas, que nós pudéssemos buscar a expansão por intermédio do estado de Santa Catarina? E foi isso que nós fizemos. Nós conseguimos o aval de uma equipe do KG para a gente, de uma certa maneira, para eu sair do KG Laboratório. Eu era contratado pelo laboratório e a gente em 2005, então, no final de 2005, criou o GANI. E aí a nossa trajetória foi uma trajetória espetacular. Muitas pessoas que vieram trabalhar conosco vinham com espírito intraempreendedor, com aquela vontade de empreender dentro do negócio, de ajudar, de fazer crescer, de desenvolver mais o ser humano, de atender o cliente na medida específica do que ele estava precisando, pontual e unitário. A gente começou a trabalhar fortemente com a experiência do paciente, a gente começou a trabalhar fortemente com os aspectos de liderança, desenvolvendo os nossos líderes, e o laboratório começou a escrever projetos, começou a estudar muitas técnicas e metodologias bioquímicas, técnicas mais técnicas mesmo, operacionais, e a gente participava de congressos, a gente começou a chamar atenção com artigos científicos, com trabalhos científicos, e o GANI foi, de uma certa maneira, chamando a atenção do Brasil. Aí nós começamos a ser chamados para palestras não só nacionais, mas fora do Brasil, internacionais. Aí nós conseguimos sair, visitar em outros países, outras oportunidades de conexão para aprendizado por intermédio de benchmarking. Aí a gente começou a receber mais e mais visitas, chegando a ter uma média de 3 laboratórios nacionais vindo visitar o Brasil, lá do norte, do nordeste, do centro-oeste, de São Paulo, aqui do sul, vindo visitar o GANI, e a gente começou a entender que realmente nós estávamos reescrevendo no Brasil uma história super bacana na medicina laboratorial. E realmente nós nos tornamos um laboratório em pouquíssimo tempo disruptivo, muito ligado ao humano, tanto no aspecto do cliente quanto das partes interessadas e principalmente no aspecto interno. E isso deu muito certo, começamos a realmente fazer com que toda a cultura organizacional e clima organizacional estivessem de uma forma super positiva. Isso foi uma trajetória de praticamente 10 anos, quando em 2015, no final de semana em casa, conversava com o Regis e nós nos deparamos com uma determinada situação. A gente viu que o tamanho do laboratório já era um tamanho bastante salutar, nós já estávamos com praticamente 50 unidades de atendimento, nós já tínhamos quase 300 pessoas trabalhando para o laboratório, já fazendo praticamente 300 mil exames por mês, estávamos realmente já numa cadência média de tamanho para a medicina laboratorial no Brasil, e eu fiz 5 ponderações para ele, e depois dessas 5 ponderações nós levamos a Monique. A primeira delas era de que nós estávamos construindo um império na medicina laboratorial, produzindo, e nem ela e nem eu tínhamos filhos. Então o primeiro ponto era a sucessão familiar. Nós não sabíamos se a gente um dia ia ter filho ou não, mesmo com o sonho da adoção, de ter uma criança, de ter um menino. Segundo ponto, política e economia Brasil. A política do Brasil não estava muito legal e de uma certa maneira isso impactando na economia. E a gente, como empreendedor, sentindo, obviamente, determinadas dificuldades em determinados momentos e a preocupação de você manter salários, impactando diretamente mais de 300 famílias. Então esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto era o de que no estado de Santa Catarina nós não tínhamos ainda um grande laboratório atuando aqui, então nós ainda de braçada, a gente sobrevivia muito legal e buscava esse processo de expansão de uma forma inclusive sustentável. Quarto ponto era o de que a gente não acreditava numa medicina laboratorial isolada, a gente acreditava muito numa integração de serviços, praticamente naquela configuração norte-americana do One Stop Shop, você abre a bolsa, você tira as 2, 3 requisições, você tem lá uma tomografia, você tem uma ressonância, você tem uma vacina, você tem um exame laboratorial, você tem uma medicina de anatomia patológica e você acaba solucionando todos esses teus desafios num único lugar. Nós éramos apenas
um laboratório de análises clínicas. Então isso também para nós impactou bastante. E depois o outro ponto era essa energia, essa vivacidade, essa vontade de querer fazer mais, e a gente acreditava muito na nossa competência. Tanto o Regis, a Monique e eu, de querer assumir novos desafios e que fossem desafios inclusive maiores, desafios mais ousados, e a gente acreditava que nós podíamos também participar de uma gestão maior. E foi por intermédio desses 5 pontos que eu apresentei ao Regis a ideia da venda do laboratório. Então, em 2015, praticamente setembro de 2015, nós decidimos que nós venderíamos o laboratório, mas a nossa estratégia era ficar com a informação de uma forma sigilosa, não levar ao mercado, mas continuar estimulando a nossa equipe, os nossos profissionais a fazer uma gestão cada vez mais interessante, com muita melhoria contínua e chamando muito atenção. No início de 2016, nós começamos a receber os laboratórios para uma proposta de venda, de compra, de venda. E eu tinha certeza que isso aconteceria porque realmente nós estávamos chamando atenção. Eu confiava muito no trabalho que a gente estava fazendo. E aí a gente começou a receber os laboratórios e a gente foi entendendo propósitos destes laboratórios, links, a gente foi visitar os laboratórios, a gente recebia inclusive propostas de preço, e isso aconteceu com 4 laboratórios mais a DASA. A DASA veio como o terceiro laboratório, a DASA veio não para comprar, a DASA veio por intermédio do CEO na época, veio para conhecer o Gunning, para fazer benchmarking conosco. Ele era daqueles 3 laboratórios que mensalmente nos visitavam. E quando a gente viu todo o conteúdo do Pedro Bueno, o nosso ex-CEO, a gente começou a entender que a DASA, dentro de algum tempo, ia disruptar muito, tinha os mesmos valores, as características que a empresa valorizava eram muito semelhantes aos do Gunning. E a Monique e eu, a gente se encantou pela estratégia que a DASA desenvolveria para o futuro. E praticamente, numa rodada de bate-papo com ele, eu levei para ele o que estava acontecendo com o laboratório para que nós buscássemos ali, quem sabe, uma conexão dele dizer: opa, vocês estão à venda, quem sabe eu seja um desses participantes nesse processo. E foi justamente isso que aconteceu. Ele se interessou, nós começamos a negociação, levou-se um tempo razoável entre o início de toda a negociação até a finalização, e nesse interim nós tivemos a vinda de mais 2 laboratórios com o intuito e interesse de nos comprar também. Então, ao final de todo o processo, nós tínhamos 5 propostas de preço na gaveta ou à mesa, e nós tínhamos que, obviamente, escolher uma proposta. E a proposta que nós escolhemos foi a proposta de valor, não foi de preço. Nós realmente buscamos, num primeiro momento, definir qual era a proposta diferenciada. Nós criamos um questionário com 16 perguntas, nós endereçamos esse questionário para os 5 CEOs. Eles responderam praticamente em 2, 3 dias esse questionário, nos retornaram e nós batemos todas as respostas com todas as visitas que nós fizemos para essas 5 marcas, e nós rapidamente identificamos que a DASA, naquele momento, com aquelas respostas e com aquilo que a gente tinha sentido e visualizado nas visitas, nós entendíamos que a DASA seria a empresa número 1 para que nós fluíssemos na negociação. E foi isso também que aconteceu. Então, iniciamos a negociação com a DASA, fomos até o final, trouxemos um valor interessante para a gente, não era o maior preço, mas era uma proposta que trazia a nossa continuidade e nós enxergávamos nos aspectos de inovação, de tecnologia, de uma nova configuração de gestão de gente, de pessoas e toda uma abordagem mercadológica, nós entendíamos que seria muito legal. Então foi isso que aconteceu, nós acabamos vendendo o laboratório em 2017, depois de praticamente 2 anos daquele momento em que lá atrás nós decidimos vender. Nós começamos a rodada com o Pedro em agosto de 2016 e em outubro de 2017 nós vendemos o laboratório. E isso tudo está misturado, obviamente, a vinda e todo o arcabouço, todo o contexto da vinda do Theo para a nossa
família, para a nossa casa. Então, toda essa estratégia, toda a negociação, todos os relatórios e mais, nós praticamente trabalhávamos com um escritório jurídico de advocacia, com uma equipe super reduzida, de uma forma muito sigilosa. Então nós tínhamos que criar os textos, as respostas, levar as informações às auditorias e ao mesmo tempo nós estávamos em casa com o filho chegando. E tudo isso foi muito mágico, porque aquilo que a gente ousava empreender em toda a nossa gestão, em todo o nosso aprendizado lá fora na empresa, o Regis e eu, a gente trazia para dentro de casa para fazer justamente o trabalho com o Theo. E o legal disso tudo é que nós trabalhávamos juntos. No mesmo laboratório estávamos o Regis e eu trabalhando juntos e totalmente conectados. Ele olhava para as pessoas no desenvolvimento humano e eu estava bem na parte relacional, de toda a cadência dos relacionamentos com as partes interessadas e a gente foi aprendendo muito. Então, nós tivemos um mix de momentos. Ele ficou afastado na empresa por alguns meses, mas eu continuei trabalhando e depois de algumas semanas eu voltei com as palestras, eu voltei com os cursos pelo Brasil, a gente começou a chamar a atenção, porém nós já estávamos dentro da configuração de uma nova empresa que hoje é a maior empresa de medicina diagnóstica no quesito de análises clínicas e também de medicina por imagem da América Latina. E num dado momento dessa nossa história, principalmente quando a gente se deparou com as duas situações, a chegada do filho e a venda da empresa, eu pensei, não vai dar certo. Porém, um grande aprendizado na minha vida que eu trouxe tanto para profissional quanto para pessoal foi correr riscos, porém calculá-los. Então, nesse desdobramento, eu aprendi que a gente precisa entender toda a essência das conexões com as pessoas, o Regis e eu em casa, o Regis, Monique, eu e toda a equipe de profissionais do Gunning dentro da empresa fazendo o negócio acontecer e sempre embasado em estratégia, pensando e criando todo um contexto de desdobramento do como a gente chegaria a fazer com que, nesses dois aspectos, a nossa vida fosse legal. E para vocês que pensam também em ser pais, vocês profissionais, vocês empresários, líderes, coordenadores, gestores, pessoas que estão atuando e querem ser, assim como nós, pais, dá tudo certo, pessoal. Tudo se encaixa, mas nós precisamos ter algumas atenções. Eu consegui lidar com estas duas situações e no próximo episódio, e último desta série, eu vou contar como o Theo trouxe ainda mais felicidades para todos nós.